Deus seja louvado. Amém. 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 Glória. Amém. Irmãos, todos abrem aí, por gentileza, o livro do segundo Evangelho por Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Aqui vai falar sobre a destruição de Jerusalém, né? Então vamos lá, para que todos possam, eu acredito que todos já acharam. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Irmandade do YouTube também, provavelmente, já estão achando, né? No livro de Marcos, capítulo 13. Diz assim a palavra. Perdão, irmão. E saindo ele, que é o nosso Senhor Jesus, né? E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para ser cumpridas? E Jesus, irmão, só um minutinho. Peço perdão, mas vou ter que colocar um produto na garganta. E diz, no versículo 5, e Jesus respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados. E serei apresentado perante o presidente e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem para que se entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-á um filho contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiado por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação e assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lhe entenda, então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sob o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma em sua casa. E o que estiver no campo, não voltes atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque aqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus, criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos Cristo, falsos profetas, e farão sinais e prodígio para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que antemão vos tenho dito tudo. Até aqui, irmão. Irmandade, perdão, mas
essa tossinha aqui está um pouquinho complicada. Agora, irmãos, nós vamos aqui ver uma situação, queridos. No primeiro verso aqui, já diz assim, que o Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, ele tinha saído do templo e um dos seus discípulos, conversando com ele, falou: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então, irmãos, primeiro nós precisamos entender esse templo aqui, tá bom, amados? Se nós abrirmos no livro de João, no capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver aqui, amado, glória ao nome do Senhor Jesus, João capítulo 2, versículo 20. Nós vemos aqui que está escrito assim, ó, e disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Por que foi colocado em João aqui, que eu falei para os irmãos? Meus irmãos, na verdade, Herodes, o Grande, na época estava reinando ali sobre Jerusalém, e o templo que Salomão edificou, uma vez foi destruído, depois veio um outro rei, ele também edificou a segunda vez, né? E esse templo já era de menos glória do que Salomão, porque Salomão era muito mais requintado. E o tempo foi passando e aquilo foi degradando, foi estragando com o tempo. E Herodes, então, ele ordena uma remodelação naquele templo, mas a intenção de Herodes não era assim por causa do templo de Deus, mas sim para agradar a César, a qual ele estava servindo, ou a Roma, né? Roma tinha tomado aquele templo e ele fez essa remodelação justamente com o propósito de agradar a César. Então, Herodes mandou colocar no templo algumas esculturas, né? De uma águia, né? Uma escultura pagã. Colocou a águia imperial, que isso aí Roma usava na época, em alguns lugares do usava. Isso aí, na época, motivou muita ira dos judeus, porque estava profanando o templo, né? E alguns deles que se levantaram foram presos. Então, irmãos, aí tem uma história muito grande. A intenção de Herodes era, na verdade, era para agradar César, em termos políticos deles da época, né, irmãos? Então, por isso que levou quase 50 anos essa remodelação, essa reconstrução, né? A reparação do templo. Só que ele acabou colocando, como eu disse, esculturas, colocaram ali, escultura, pode dizer, estátuas, né? Então, ele foi colocando isso. E aí, irmãos, nós podemos ver que Jesus vai dar uma resposta para os seus discípulos. No versículo 2, o nosso Senhor Jesus, ele responde e disse: vedes esses grandes edifícios, né? Essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o Senhor Jesus, ele já profetizou, dizendo que Jerusalém iria ser destruída, irmãos. Ele profetizou que aquele templo também seria destruído. Aquele homem, aquele propósito. É por isso que a gente vê e observa. Quando o homem põe a sua própria mão, o Senhor rejeita, irmãos. Pode durar um pouquinho de tempo, mas depois o Senhor dissipa. Porque, na verdade, o que prevalece é a vontade de Deus. E nós temos que ter essa sabedoria e entendimento que não tem que ser feita pela nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Como o Senhor nos ensina, glória ao nome do Senhor Jesus, que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Lembra? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a nossa missão como cristão é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai e não as nossas vontades. Isso nós temos que orar e vigiar em todos os aspectos da nossa vida, seja a nossa vida espiritual, seja em nossa vida material. E aqui, irmãos, então Jesus, o nosso Senhor, conforme nesse verso 2, ele já
profetizou a destruição, e com grande destruição, irmão. Isso aí, o que que aconteceu? Eu vou até adiantar um pouquinho para vocês. Após a morte de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadido e totalmente destruído. Inclusive, o próprio templo foi destruído, irmãos, totalmente. Não ficou um edifício. Hoje vocês vê lá que é o Muro da Lamentação, é o que sobrou dali do templo, sobrou o Muro da Lamentação. Você vê que o templo totalmente foi destruído. Então, Jesus, ele mostrou isso. Agora, Jesus já mostrou desta forma para os discípulos, e se nós voltarmos aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, o nosso Senhor Jesus, olha que interessante, irmãos, ele mesmo, olha que interessante aqui, no Marcos, no capítulo 11, nós vemos aqui, no versículo 12, olha só, aqui, você lembra que ele amaldiçoou a figueira? Então, ele já começou a mostrar ali, olha, o único milagre de destruição, única só que fez Jesus foi com a figueira. Ele amaldiçoou a figueira. Sempre Jesus abençoou, sempre o Senhor Jesus fez obras, mas a única que ele amaldiçoou foi com a figueira. Eu queria só ler para vocês lembrarem aqui, ó. No versículo 12 diz assim, de 11 de março. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Nosso Senhor Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram aquilo, né? Irmãos, como eu falei para vocês, imagina Pedro e os demais discípulos ouvindo Jesus conversando com uma árvore, né? Parece uma loucura, né? Mas a árvore tem vida também, ela tem espírito de vida. E Jesus, então, amaldiçoou esta árvore. Por que que ele fez isso? Porque você acha que iria fazer aleatoriamente ou ele tinha um motivo para fazer isso? Irmãos, ele deu um grande ensinamento ele fazendo isso aqui. Ele ensinou os seus discípulos mais à frente e ensina a nós nos dias de hoje também, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então, hoje ele também nos ensina. O que ele fez aqui? A figueira, irmãos, ela não deu fruto. Então, Jesus repreendeu ela e ela morreu totalmente. Depois, Jesus, eu não vou ler aqui, mas se vocês derem uma lida mais à frente, você vai ver que Jesus entra no templo. E é na parte da tarde. Ele observa o templo, ele observou tudo que estava acontecendo ali no templo, saiu e no dia seguinte ele foi lá. Jesus, ele vai lá e ele repreende os cambiadores, ele expulsa os cambiadores, ele tira as pombinhas das gaiolas, e eles falam que eles estavam fazendo, porque a casa do Senhor é casa de oração, mas eles estavam fazendo covis de ladrões, havia comércios ali. Então, eles vendiam pombas, eles vendiam gado, eles vendiam ovelhas. Irmão, você imagina isso no pátio ali do templo, um curral. Imagina as necessidades desses animais, fazendo vamos dizer, os estrumes dos animais, o xixi dos animais. Então, aquilo ali estava num cheiro terrível, porque eles não iam ter tempo para limpar tanta quantidade. Parecia um curral aquilo ali, cheio de animal, para depois comprarem e oferecerem holocausto dentro do templo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele repreende aquele povo ali. Irmãos, o que Jesus quis ensinar? Que como aquela figueira não deu figo, Jerusalém também não estava dando figo. Jerusalém era estéril. Jerusalém estava vendidos, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eles estavam vendidos, não, me perdoe. Eles estavam já corrompidos, não produzia mais fruto para Deus. Tinha segundas intenções, interesses comerciais, tá bom? Eles tinham estavam ganhando, estavam tendo lucro sobre isso. E no fim, o Senhor Jesus predisse a destruição, sim, de Jerusalém, porque não havia fruto. Assim como a figueira morreu, inclusive até depois vocês podem ver ali no versículo 20 do mesmo Marcos 11,
diz assim, que eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado, né, desde a raiz. E Pedro, lembrando, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Tá vendo, irmãos? Aí eles perceberam que o que Cristo falou acabou tirando a vida daquela figueira. Irmãos, a mesma coisa o Senhor profetizou, assim como a figueira estava seca, Jerusalém estava nas mesmas condições. Eles não produziam fruto para Deus, eles não estavam produzindo, eles eram secos, tanto que os corações deles, muitas vezes Jesus disse que eles eram duros de corações, ou em coração endurecido, como pedra, porque as palavras de Cristo, o Filho de Deus, não entravam nos corações deles. E aí vocês sabem que eles perseguiram Jesus. E aqui nós vemos, então, irmãos, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que Jerusalém também, quando Jesus falou aqui já no capítulo 13, que não ficaria pedra sobre pedra, como Jerusalém não estava produzindo, e ainda na crucificação de Jesus, eles disseram assim, que o sangue desse inocente, né, antes da crucificação, que Pilatos falou com ele falou, Pilatos falou que lavaria suas mãos, porque via que era um sangue inocente. E eles clamaram que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Após 70 anos ali, veio também um exército, invadiu Jerusalém e destruiu o templo, como eu já te disse, e também destruiu Jerusalém. E aqui, então, nós vamos ver, glória ao nome do Senhor, que Jesus, assim como aconteceu com a figueira, também aconteceu com Jerusalém naquele tempo. Então, nós vemos aqui que Jesus só falou isso. Aí, lá no versículo 3, quando eles estavam assentados lá no Monte das Oliveiras, e aí, bem de frente ao templo, aí Pedro chegou, Tiago, João, André, e fez uma pergunta particular para Jesus, dizendo, quando serão essas coisas, e que sinais e que essas coisas, todas essas coisas estiverem para se cumprir. Então, vemos, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que estava se referindo, né, irmãos, esse comentário entre os discípulos, o Senhor Jesus, eles estavam falando, isso aí nós podemos encontrar em Lucas também, capítulo 21, versículo 7. Os discípulos fizeram duas perguntas. Primeira, quando será a destruição? Nós estamos vendo aqui, né? Ó, dizem, quando sairão essas coisas? Que sinal haverá quando estiverem para se cumprir isso? Então, eles perguntaram, né? Quando será a destruição? Se iria acontecer, e a segunda era qual sinal precederia essa situação. Então, o Senhor Jesus responde para eles, né? E diz assim, no versículo 5, olhai que ninguém vos engane. Então, aqui, irmãos, nós estamos observando que é responsabilidade dos discípulos e para nós nos dias de hoje também, viu, irmãos? Presta bem atenção nisso, porque tudo aquilo que o Senhor Jesus estava falando com os discípulos na época, hoje, os discípulos atuais são vocês. Todos nós somos os discípulos do Senhor Jesus. E Ele está nos dando uma responsabilidade para cada um de nós. Por isso, irmão, que nós devemos vigiar, estar sempre vigilante, tá bom? Perdão, irmão. Nós temos que estar sempre vigilantes, tá? Sempre vigilantes, tá bom? Ele passou essa responsabilidade para nós, discípulos, de termos cuidado para nós não sermos enganados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, por isso que é importante nós lermos as Sagradas Escrituras para nós não sermos enganados. Irmãos, as pessoas que vão ser enganadas são aquelas que negligenciam as leituras das Sagradas Escrituras nas vossas vidas. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que ela nos dá luz, ela é a lâmpada do nosso caminho, ela é a lâmpada que vai iluminando a nossa vida, o nosso caminho. Então, irmãos, nós temos que ter essa responsabilidade para que ninguém engane nós, tá bem? E você sabe que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, a luz aqui, porque Cristo é a luz, Ele é tudo na nossa vida. E Jesus dá essa responsabilidade nos dias de hoje, que vocês, cada um de vocês,
tem que ter essa responsabilidade, glória ao nome do Senhor, de não ser enganado. Irmãos, para a gente não ser enganado, nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas. Essa é a realidade, tá bom? No versículo 6, Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão. Então, irmãos, naquela época, Jesus estava falando com os judeus ali, com eles, né? Por quê? Havia muitos falsos profetas, reivindicadores, né? Falsos mestres. Vocês podem ver, inclusive, até nos próprios fariseus, saduceus, aqueles homens. Você vê que eles tinham as escrituras do Antigo Testamento nas mãos deles, mas o coração deles era de pedra e eles eram mentirosos, tentaram de tudo para matar Jesus, derrubar Jesus, tentar pegar ele em alguma palavra. Então, o coração deles eram facciosos. Irmãos, o que nós aprendemos nos dias de hoje? Que se nós andamos com Cristo Jesus, o nosso coração é mansidão, é paz, é amor e não é faccioso. Coração faccioso provém de Satanás, provém do diabo, aquele que deseja o mal, aquele que quer se levantar contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, aquele que quer lutar, irmãos, contra os filhos de Deus. Esses são os facciosos. E nós vemos naquela época, como está aqui na palavra do nosso Deus, né, irmãos? Nós vemos que esses homens, eles eram bem facciosos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, nós temos que tomar bem cuidado sobre esses assuntos, tá bom, meus amados? Então, Jesus, ele foi comentando tudo isso, tudo por causa do próprio Cristo, do nosso Senhor. E aqui nós vemos que Jesus pega e fala no versículo 7, né? Irmão, olha, eu quero só repetir o 6 mais uma vez, ó. E quando os ouvires, virão, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus deixou alerta que muitas pessoas vão ser enganadas. Agora, quem são as pessoas que não vão ser enganadas? Vamos entender isso. Muitos leem a Bíblia Sagrada? Não. Muitos não leem a Bíblia Sagrada. Muitos se dedicam à palavra de Deus? Não. Muitos não dedicam à palavra de Deus. Muitos serão enganados? Sim, muitos serão enganados. Mas por quê? Porque não se instruiu na palavra de Deus. Todo aquele que não instrui na palavra de Deus é fácil do diabo enganar. Muito fácil. Agora, vamos falar de poucos. Poucos não vão ser enganados? Sim, poucos não vão ser enganados. Por quê? Porque estão lendo a palavra de Deus, estão se submetendo à palavra de Deus, estão ouvindo o conselho do Senhor Jesus. O que nós estamos lendo aqui é a boca do Senhor Jesus, irmãos. Vocês estão vendo aqui que o que Deus me dá a graça de passar para vocês não é meu, não vem de mim, mas vem do Senhor. Isso é muito interessante, tá bem? Então, amados, que vocês guardem isso em vossos corações. Tá? Muitos vão ser enganados. Nos dias de hoje, vai acontecer? Vai. Agora que está pior. Porque agora nós temos mais quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Quantos que vocês acham que se dedicam às escrituras sagradas, à leitura, à devocional? Quantos que se dedicam a isso? Quantos procuram estar vigilante, como a palavra ensina? Orai e vigiai, sede vigilante, estais atento. Todo mundo já ouviu falar das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Todo mundo tão cansado de ver. E muitos que ouviram continuam sendo nas loucas, continuam fazendo parte das loucas. Não veio para as prudências. Então, irmãos, infelizmente, muitos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados pelos falsos espíritos, falsos profetas, profetizarão a vida de muitos de vocês. Irmãos, tome cuidado com falsas profecias. E olha, o crente, vocês me perdoam, mas nós temos que falar o que é verdade, tá bom, meus irmãos? Hoje, olha, antigamente, irmãos, nós via assim, principalmente pessoas, elas querem, olha, é muita responsabilidade que eu vou dizer aqui, mas ela é guiada de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo, por isso que eu vou dizer isso para vocês aqui, tá bom? Tá? E estejamos alerta nisso. Olha, irmãos, no passado e ainda até hoje, existem muitas pessoas que elas vão
consultar os espíritos, principalmente quando morrem os seus pais, os seus avós, que tem saudade deles, então eles vão consultar. Não vou ficar falando o que é, vocês já sabem. Vão consultar os espíritos, sai uma voz igualzinho, porque o demônio ele sabe também imitar as vozes das pessoas, né? Toma uma pessoa lá e imitam a voz, e aí a pessoa escuta. Por que o demônio vai falar? Porque o demônio, ele não morre. Se sabe que eles estão aqui, são espíritos, e eles não morrem. São anjos caídos, e ele, então, ele participa da vida de todas as pessoas. Você nasceu, ele está participando da tua vida até você morrer, tá bom? Ele participou da vida de Jezabel, eles participaram da vida de Davi, de todos, tá? Inclusive de Jesus Cristo, porque todos que nascem nessa terra, como estão na terra, eles participam sim. Como é que eles participam? Ele vê o seu modo de andar. Lembra que Deus uma vez falou assim para Satanás, quando lá em Jó, quando os filhos de Deus se apresentou a ele, Satanás também foi, e ele falou: o que fazes aqui? Ah, eu rodeei a terra, dei um passeio por ela, tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, desvia do mal, temente a Deus. Aí o diabo fala: mas também tu cercaste ele de bem, tudo, e aquela história toda, você já sabe. Está vendo como o inimigo sabia da história de Jó? Que Deus tinha cercado ele, abençoado? Claro que Deus vai abençoar. Todo aquele que teme a Deus, irmãos, só tem a bênção de Deus. É abençoado de Deus, não tenha dúvida disso. Ainda mais hoje que nós temos Cristo Jesus em nossa vida, não é verdade? Ainda mais que temos o Espírito Santo dentro de nós. Ô, irmão, todos são abençoados de Deus. Agora, a desobediência causa alguns problemas, né? A desobediência, o pecado. E nós temos que estar na obediência de Deus. Mas voltando aqui na palavra de Deus, irmãos, esses falsos Cristo, né? Ou esses falsos profetas, e como eu estava falando para você, aquelas pessoas vão lá e aí sai a voz dela. Irmãos, para nós cristãos não está muito diferente também não, tá? Tem pessoas que gostam de procurar profecias, eu estou falando de falsos profetas. Existem homens e mulheres que são de Deus. Mas esses homens são tão diferentes do que vocês veem aí, meus irmãos, muito diferentes. Porque se eles são de Deus mesmo, eles têm o maior cuidado de entregar a mensagem se não for Deus na boca deles. Eles não se atrevem a abrir a boca para entregar mensagem se Deus não mandar. O verdadeiro profeta é assim, tá bom? O falso não, o falso ele fala tudo. Inclusive, quando ele tiver o título de falso, de profeta, vamos lá, porque ele profetiza tudo. E aí ele sabe que está indo lá, ou ela sabe, eles têm por obrigação, sim, a profetizar. Então, tem crente que gosta de buscar profecia e aí tem que falar a vida dele. Não, você vai casar, você vai ter a casa, você vai trocar de emprego, Deus é contigo, não mude de lugar. E é isso que muitos estão caindo neste erro, por isso que é muito fácil ser enganado. Agora, quem anda nas escrituras, ele tem intimidade direta com Deus. Ué, se filho tem intimidade com o pai, ele pode conversar com o pai direto. Para isso que Jesus rasgou o véu, irmão, para nos dar a liberdade, e também ele deu a sua própria autoridade para nós entrarmos no santuário de Deus pela autoridade de Jesus Cristo. E Deus ouve a cada um a oração de vocês. Tá vendo, irmãos? Então, tomam cuidado de ficar buscando coisas e, de repente, você vai se sentir que foi... Porque tem muitos aí, irmão, muitos que foram enganados, tão decepcionados, muitos largaram de congregar, muitos largaram de seguir a Deus, fizeram uma confusão na sua mente totalmente. Por quê? Profecia falsa. Aí o pior, que o falso profeta sai da cena e entra o nosso Deus, que não falou na boca dele ou dela, e ele começa a brigar com Deus. O Senhor, eu me sinto enganado, o Senhor me decepcionou, o Senhor fez isso, o Senhor me prometeu isso, não cumpriu, o Senhor falou que até o final do ano ia acontecer, não aconteceu nada, mas foi Deus que falou. Por quê? Você tem que falar com um falso profeta. Vem cá, doutor, você não falou que Deus falou isso? E agora? Aí sim desmascara o falso profeta. Mas quem é de Deus não precisa buscar isso. Busca a sua própria confiança em Deus, porque o próprio Jesus está ensinando nós aqui. Se você vê aqui no livro de Marcos, capítulo 11, olha o que diz aqui no Marcos, capítulo 11, no versículo 22, olha aqui, ó, olha como é simples, é muito simples para cada um de nós. Jesus responde e diz: tende fé em Deus,
Porque, em verdade, eu vos digo, qualquer que disser a este monte, erguei e lançar ao mar, e não duvidar em seu coração, mas creu que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes, receber e tê-lo-eis. Tem uma profecia melhor do que essa? Você mesmo pedir a Deus e você aguardar, e desde que... E tem um detalhe, depois eu vou passar mais uma partinha aqui para completar isso aqui, porque não, isso aqui não está completo, não. Tá? Porque será que todo crente tem um coração puro e limpo? Será que todos os crentes têm? Não, não tem. Então vamos continuar o verso. Versinho 24, ó. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedis, orando, credes, receber, tê-lo-eis. Versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, para receber, tem que ter um coração limpo diante de Deus, puro, purificado, sem mágoa, sem mancha, sem nada, irmãos, para que isso aconteça. Você percebeu que a sua própria oração, se realmente tiver fé em Deus, as coisas acontecem? Precisa ir atrás de falso profeta? De profecias falsas? Irmão, uma profecia verdadeira, ela acontece assim. Às vezes você está andando num caminho. E tem outra coisa, quando Deus quer usar, usa até das pessoas que não é nem cristã, ou de outro tipo de pessoas que pode ser de uma outra denominação. Ah, irmão Júlio, pode, pode. Deus é Deus. Ele é Deus, ele abriu a boca de uma jumenta, ele fez o corvo levar comida para o profeta Isaías, levar pão. Ele é Deus, ele faz, ele usa como ele quer. Agora, nós temos que ter essa sabedoria de estar atento, vigilante e conhecendo ao Senhor. E isso nos traz a intimidade com Ele. Quanto mais íntimo, mais você enxerga, mais você entende. E para isso nós estamos nas leituras das Sagradas Escrituras, para que nós aprendamos a chegar mais perto do Senhor. Por que tem pessoas que falam, eu oro? Tem pessoas que fazem isso, irmão. Eu não sinto o Senhor na minha vida, parece que Deus se afastou da minha vida, Deus não está na minha vida. Não tem muito crente que fala desse jeito, fala assim, eu não sinto mais a presença de Deus. Ixi, irmão, quando nós ouvimos isso na primeira impressão, a gente fica até conduído, né? Preocupado com este irmão, com esta irmã. Mas vamos parar e vamos pensar melhor. Espera um pouco, se a pessoa não está sentindo muita presença de Deus, se Deus não está respondendo o que ele está perguntando, então nós precisamos refletir. Existe um problema que nos afasta de Deus, chama-se pecado. O pecado, ele dá uma distância, ele faz nos afastar de Deus. Todo aquele que peca, ele se afasta de Deus. E o pecado, muitos vão pensar que são pecados graves, e às vezes são pequenas, como mentira, engano. Mentira é grave, né? É grande. Mas um engano, uma calúnia, uma fofoca, isso tudo é pecado. Deus vai habitar num coração de pecado? Não, não vai. Então você tem que limpar o coração. Para sentir a presença de Deus, tem que ser puro mesmo, irmão. Tem que se afastar. Essa limpeza do pecado é responsabilidade tua. Porque os outros pecados, Jesus já te perdoou. Ele já mudou a tua vida. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Mas se continua pecando, é porque não quer andar com Deus. Ama mais as coisas deste mundo. A palavra nos ensina. Se o seu coração está tendo aqui uma impureza, você não vai sentir a presença de Deus mesmo. Então, vamos reformular as nossas perguntas. Eu não estou sentindo a presença, parece que Deus não está na minha vida. Ele sempre está. O problema é o pecado que está dentro de nós, que está bloqueando a presença de Deus. Ele não vai habitar num coração de pecado. E como é que nós vamos remover isso, irmão Júlio? É simples, irmãos. É dobrar o joelho, pedir perdão. Pode ver lá, primeiro Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado justo para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação dos nossos pecados, não só nós, mas pelo mundo inteiro. Então, quando nós vamos e nos humilhamos, pedimos perdão e a restauração, pronto, Deus vem ao teu encontro, porque realmente houve um perdão, você pediu de coração. Mas se não for de coração, vai continuar no pecado da mesma coisa, porque Deus sonda a nossos corações e as nossas mentes, que o coração é a nossa alma, não é esse coração que está jogando sangue, é a alma que está dentro desse corpo, é o coração. A mente está aqui
Tudo que você tiver pensando, ele sabe de tudo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos aprender isso em nome de Jesus Cristo. Tá bem? Então, tome cuidado com os falsos profetas, porque eles estão até no meio de nós. Tá bom? Aqui na época, esses falsos profetas aqui, aqueles homens que estavam com as escrituras, e muitos estavam já vindo dizendo que era o Cristo, e assim Jesus disse que iria enganar muito. Irmãos, com a Bíblia na mão, e da mão ela transferindo para o seu coração, qual é a probabilidade de você ser enganado? Nenhuma. Você conhece o Deus. Você conhece a quem você serve. Você anda pela fé, porque aquele que perseverar pela fé será salvo. Então você anda pela fé. E qual é esta fé que você tem? É no templo ou em Deus? Porque Jesus estava ensinando os discípulos para não ter fé no templo lá em Jerusalém, mas para ter fé em Deus. E muitos crentes aqui estão tendo fé em seus irmãos, nos profetas, do que a própria fé em Deus. Fica aqui um alerta para todos nós. Tá bem, queridos? Essa é um alerta. A fé perfeita é com Deus. Assim você agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos meditar aonde está a nossa fé. Está nos irmãos? Está você pedindo oração pelos seus irmãos? Ou pedindo que eles orem para você e você fica tranquila? Ou sua fé está realmente em Deus, na sua própria oração, buscando ao Senhor? Você pode pedir oração para os irmãos, mas você tem que estar com a fé ativa em Deus. Tá bem, meus irmãos? Então, vamos voltar aqui às Escrituras, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, tomamos cuidado para nós não sermos enganados, tá bom? Então, isso aqui nós estamos vendo aqui no versículo 6, que como muitos vão vir, virão dizendo que é Cristo, né? E vão enganar muitas pessoas. Então, esses são os falsos profetas, os reivindicadores, né? Com a expressão do nome. Isso são impostores, irmãos, glória a Deus, que vão dizer até no nome de Deus. Você acredita que tem pessoas que ensinam o nome de Deus, mas são impostores? Eles têm um outro objetivo. Eles usam o nome de Deus para que eles atinjam os objetivos deles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, tomamos muito cuidado, glória ao nome do Senhor, porque tem muitas pessoas que ensinam o nome do Senhor Jesus, né? Mas, na verdade, eles que querem estar no holofote. Então, nós só temos um pastor, sumo sacerdote, sumo pastor, chama Jesus Cristo. Além disso, não há nenhum mais na nossa vida, a não ser o próprio Cristo, o Filho de Deus. No versículo 7, Jesus diz: quando ouvires guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, quer dizer, não fiquem assustados, não fiquem perturbados, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Irmãos, essas guerras, esses rumores de guerras, elas não são os sinais dos fins, tá? O Senhor Jesus disse que não é o fim, não vai ser o fim. Elas são rumores, né? São princípios, tá certo? Mas ela está dizendo ali, Jesus, ele diz que isso tem, aqui no versículo 8, tem necessidade de acontecer, esses rumores de guerra, tudo isso vai indicando, né? Que tudo isso aqui, Jesus está falando porque já faz parte do plano de Deus. Jesus já foi aqui profetizando, falando o que vai acontecer no futuro. E é quando aconteceu nos anos 70 ali, da destruição de Jerusalém. Veja que ele está falando com judeus aqui, irmãos. Mas isso aqui, a palavra cumpriu naquele tempo e a palavra vai cumprir no tempo nosso hoje também, tá bom? E você pode ver que a grande tribulação ainda está para vir. Aliás, eu não sei se vocês estão percebendo que nós já estamos numa tribulação crescente, está crescendo, vai atingir um auge, mas ela está crescendo. Toda casa hoje está com problema. Todas as casas hoje estão tendo vários tipos de aflições. Se não é aflição com o filho, é aflição com o emprego. Se não é aflição com o emprego, é aflição conjugal, é aflição familiar, aflição entre irmãos. E tantas aflições está havendo, tantas guerras. Mas tudo isso Deus já sabia, é um plano, né, irmãos? E nós vejamos aqui que
ele disse no versículo 8, porque se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, tribulação, e essas coisas são os princípios das dores, mas não está dizendo que é o princípio do fim, como está dizendo aqui, é princípio das dores. Então, o que está dizendo aqui? Quando ele fala, irmãos, que haverá terremoto em diversos lugares, ele está falando em desastres de natureza, tá bom? Os desastres naturais, glória a Deus, ele não está dizendo que é o sinal do fim, tá? Mas ele está dizendo que é dores. Isso nós estamos vendo nos dias de hoje. Vocês estão vendo, irmãos, é claro que isso está acontecendo para ir para o fim, mas não é o fim ainda, tá bom? É as dores. Você vê que tem terremoto no Tahiti, terremoto em vários lugares, e cai os prédios, morrem pessoas, aquelas aflições, né, irmão? Depois é passado da rede mundial, as dores de muitas pessoas, as emoções das pessoas ficam totalmente entristecido pelo acontecimento, a destruição de uma cidade, de uma vila, enchente que leva muitas pessoas embora, casas e todas as outras. São desastres naturais que elas estão crescentes como um dor de parto, até que vai aumentando. E nós estamos percebendo que cada ano isso está aumentando mais, é cada dia uma surpresa maior. Tá certo, meus irmãos? Então, veja, glória a Deus, mas ainda é princípio de dores, não é ainda o sinal do fim, tá? Mas se é dores, quando se fala, Jesus está falando aqui, que é princípio de dores, dor provoca o quê, irmão? Alegria ou tristeza? Dor provoca tristeza. Então, nós estamos em dias de tristeza, muita tristeza na Terra. Embora de muitas pessoas ainda estar felizes, são uma minoria, mas há muita tristezas na Terra, irmãos. Nós estamos num momento de muita tristeza. E é incômodo isso, tá bom, irmão? Essas dores, elas são precursor, claro, irmãos, que todas essas dores, tristeza, o que ela está fazendo com nós cristãos? As tristezas cada vez mais está nos se aproximando de Jesus. Por quê? Porque ela está nos indicando para o reino de Deus. Ela está nos dando a esperança de uma vida nova, da vida eterna. Irmãos, eu creio que todos vocês que estão aqui ouvindo, vocês sabem muito bem, glória ao nome do Senhor Jesus, que todos nós, com toda a tristeza que estamos passando, quando você pergunta para cada cristão, fala, qual é a tua esperança? Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai vir me buscar para nos levar para o reino da sua glória. Mas como você pode dizer isso? Vai lá em João capítulo 17. Vamos ver, João capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Nós vemos uma passagem aqui, né? Aqui, ó, João capítulo 17, a oração, numa das orações aqui, Jesus diz assim, ó, no versículo 24. Pai, aqueles que me deste, eu quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, o que nós temos de esperança? Jesus fez uma oração ao Pai Celestial por você, por mim e por todo aquele que Deus entregou na mão do Senhor Jesus. Além dos seus discípulos daquela época, menos Judas, porque Judas não creu e Judas ele tomou outro caminho, mas os demais que creram no Senhor Jesus, inclusive hoje, que eu e vocês somos discípulos de Jesus Cristo, fazemos parte dessa oração e Jesus pediu para Deus, o nosso Pai, que aqueles que sejam, que ele diz aqui, né, que estejam com ele, aonde ele estiver, no seu reino, todos nós é para estar junto com ele. Meus amados, se nós vamos participar do reino de Jesus e vamos morar com ele, então a morada é nossa também, vocês concordam? Porque se você mora com ele, a casa também ficou sua, não é verdade? Então, olha o amor que Jesus Cristo tem por nós. Então, no meio dessa tristeza, dessas angústias que todos vocês estão passando, nós estamos vendo uma vida futura, uma promessa. Se não estivesse escrito nas Sagradas Escrituras, irmão, qual é a fé que nós íamos ter? Qual é a esperança que nós íamos ter se não estivesse escrito isso aqui? Nenhuma. Tudo perdido.
Mas como nós temos gravado, porque foi toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, então, meus amados, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele vai voltar. Todo mundo já sabe, isso é um fato real, e o mundo todo já está pregando que ele vai voltar e ele vai buscar a sua amada igreja. A pergunta é: você faz parte desta igreja de Jesus? Aí muitos vão falar, mas eu acho que claro que eu faço. E as tuas obras realmente conferem a que Jesus vai vir buscar a sua igreja? Você está como aquelas 5 virgens prudentes, guardando o azeite, guardando a sua vida em santidade com o Senhor? Veja, irmãos, nós, por nós mesmos, nós não salvamos. As nossas obras não salvam a nós. É a pura misericórdia de Deus, é um dom gratuito que ele deu, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. As obras não salvam, mas a partir do momento que fomos salvos em Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fomos salvos por Ele, agora as nossas obras começam a contar, porque não é as nossas obras, mas é a obra de Cristo em nós. Então, o crente ele tem que ser a lâmpada para este mundo, tem que estar no velador para que o mundo enxerga. Você tem que ser essa luz para anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho do Senhor, do Reino de Deus, e nós temos que brilhar na presença de Deus. Então, aí sim, as nossas obras são de ouro, de pedras preciosas e de prata. Agora, vai ter crente que vai ter obras de feno, de palha e de madeira. E o Espírito Santo, no dia do tribunal de Jesus Cristo, ele vai passar em tudo isso, e as obras que permanecerem em ouro, pedras preciosas e prata, elas não desfarão. As demais vão desfarar. Feno, palha e madeira pega fogo, é combustão fácil. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vê o que você está construindo, vê o que você está juntando. Você está juntando tesouros na terra ou você está juntando tesouro no céu? Você está juntando as coisas que vão te trazer lá no céu. Nada dessa terra vai subir, mas somente a tua alma, porque você está obedecendo ao Senhor. E quais são os tesouros que você está juntando lá no céu? É você visitar seus irmãos. Tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste beber; estava nu, me vestiste; estava enfermo, fosse me visitar. A maioria faz isso? Não, não faz. Infelizmente, muitos estão cada um por si, ainda mais nesses dias atuais. Poucos estão se preocupando com seus próprios irmãos. Cuidado com o espírito do egoísmo, pensar só em si próprio. Isso está derrubando muitas pessoas. Mas se nós andarmos na palavra de Deus, irmãos, se nós andarmos na palavra de Deus, nós vamos se preocupar pelos nossos amados irmãos, porque existe sim os filhos de Deus e precisam ser cuidados. Precisamos também, irmãos, glória ao nome do Senhor, tirar, como Deus já muitas vezes deu a graça de falar, do egoísmo, preocupar mais com o reino do céu. Ajunte o teu tesouro, granjeie os tesouros para o Senhor, porque Ele deu uma responsabilidade para nós. O reino do Evangelho, além de recebermos, nós temos que granjear ele para outras pessoas, para que Cristo receba mais uma alma no céu, e que seja você o talento que Deus te deu nas tuas mãos para fazer isso. Pode ser numa oração, num conselho santo, num amor, enfim, Deus vos guiará. Nós podemos ver também, irmãos, um outro exemplo. Glória a Deus, está no Apocalipse, capítulo 20, né? Nós vemos aqui no capítulo 20, não, capítulo 21, nós aqui falamos sobre os novos céus e nova terra. Então, quando Jesus, ele falou aqui, né, que nesse versículo 8, sobre o princípio de dores, que é muita tristeza, que está nos remetendo para uma esperança vindoura, que é o futuro do todo cristão, é morar com Jesus Cristo. Vocês vão para o Apocalipse, capítulo 20, vocês vão, 21, desculpa, capítulo 21, vocês vão ver ali que, olha o que é revelação. Jesus revelou isso para João. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Quer dizer, hoje nós estamos no primeira terra e o primeiro céu. No dia do grande julgamento de Deus, vai desfazer a terra e vai desfazer o céu, e aí entra no julgamento de Deus, que aqui é o trono branco. Você pode ver que aqui está escrito
que eu vi aqui no versículo 11 do capítulo 20, João disse assim: eu vi um grande trono branco e que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Quer dizer, a terra e o céu deixou de existir. A primeira terra e o primeiro céu deixou de existir e não achou mais lugar para ele. Quer dizer, não tem mais lugar para essa terra, não tem mais lugar para esse céu, aqui que nós estamos, nesse primeiro que você está enxergando nesse universo. Não tem mais lugar, acabou para eles. E todo mundo foi para o julgamento ali, aqueles que os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Aí, depois, no capítulo 21, aqui está o plano de Deus revelado. João disse no versículo 1, que eu vou repetir: eu vi um novo céu, tá vendo? No capítulo 20, versículo 11, o primeiro céu e a primeira terra é destruída, não existe mais lugar para eles. Mas aqui ele diz que viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Percebeu que isso aqui está alinhado com o versículo 11 do capítulo 20, que o primeiro céu e a primeira terra passaram, quer dizer, já foi, é passado, não existe mais. E o mar agora já não existe. O mar do pecado acabou tudo, tá bom? E João disse assim, ó, eu vi uma santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tá vendo? Não é Jerusalém dessa terra, porque a terra já foi destruída. Não existe mais essa Jerusalém oriental ali. E preparada como uma esposa adornada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, será seu Deus. Olha o que Deus vai fazer com nós, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Lembra lá no capítulo 13, versículo 8, dos princípios das dores? Aqui, no novo céu, nova terra, não vai ter mais tristeza, nem clamor, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas, quer dizer, todas essas dores com essa terra já foi passado, foi tudo aniquilado, tudo destruído. Amados, diante de uma revelação dessa, como não amar a Deus? Como não amar a Jesus Cristo, irmão? Como não amar a Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, que coisa mais linda, maravilhosa. Irmã está pedindo aqui sobre o arrebatamento, mas, irmãos, eu não posso sair dessa parte aqui agora. Mais à frente vai chegar a hora do arrebatamento. Eu vou explicar isso mais à frente, tá? Mas o principal aqui é a mensagem de Jesus. Nós temos que viver nesse momento aqui agora, vendo cada parte. E depois, para o arrebatamento, se nós formos instruídos disso, vai ser fácil de nós entender o arrebatamento lá na frente. Se falarmos do arrebatamento agora, antes de entender os planos de Jesus, aí vai dar muito problema, tá bom? Poucos vão entender o arrebatamento. Então, vamos acompanhar o Senhor Jesus e depois nós chegaremos no arrebatamento, tá bem, meus amados? Então, vocês viram aqui que Jesus diz que é os princípios das dores, então tem muita tristeza, mas isso está nos trazendo uma esperança nova. Irmãos, hoje, vocês já depararam com alguns irmãos, algumas irmãs, que eles declaram de boca cheia, de coração aberto. Ele falou: Senhor, eu não vejo a hora que tu vem me buscar. Quem está na carne fala: meu Deus, esse homem quer morrer, essa mulher quer morrer. É porque não está na intimidade com o Espírito Santo. Porque lá em Apocalipse, capítulo 22, se vocês abrirem aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, diz muito claro. É o último livro, tá, irmãos? O último livro da Bíblia. Uma passagem que diz bem claro aqui, ó. Se vocês olharem aqui, no versículo 20 do capítulo 22, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho. Mas um pouquinho antes, diz aqui da igreja que ela fala, né? Aqui, ó, versículo 17. E a esposa, ó, e o Espírito, que é o Espírito Santo, juntamente com a esposa. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Diz assim: vem, Senhor, estão aguardando. E quem ouve, diga: vem. Eu também estou ouvindo e eu digo que venha. E o meu desejo, irmão, é que Jesus venha mesmo. Ah, mas, irmão Júlio, a terra, não me interessa a terra, ela pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter o que for. Não me interessa o dinheiro dessa terra, não me interessa o gozo da terra, porque quem quer a alegria dessa terra, ela está na inimizade com Deus. Irmão, nós temos amar a vinda de Cristo. E aqui está muito claro: quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser tomar
da graça, da água da vida, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, e que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus o fará sobre eles as pragas que foi escrito no livro. E se alguém também tirar as palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, as coisas que estão escritas nesse livro. Então, a cidade santa já está preparada. Jesus disse, não turbe o vosso coração. João capítulo 14. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não falaria para vós. Eu vou para o meu pai. Eu vou lá, vou preparar lugar, eu mesmo vou vir buscar vocês. A pergunta é, vocês estão preparados para quando Jesus vir buscar vocês? A mim? Estamos preparados, irmãos? Cada um de vocês estão preparados? Realmente está todo dia vigilante que em qualquer momento Jesus pode vir buscar nós? Ele pode fazer um arrebatamento, mas não é a hora de nós falarmos sobre isso agora, mas ele pode. E às vezes o arrebatamento não é agora, e não é coletivo, mas pode ser um arrebatamento pessoal. Ele pode te buscar hoje, pode te buscar daqui 2 horas, pode buscar nós daqui um dia. Você sabe qual é o dia que Jesus vai vir te buscar? E para isso você está vigilante, está bem próximo de Jesus Cristo? Então, irmão, bem-aventurado. Sabe, irmãos, uma coisa eu quero dizer à igreja. A igreja ainda está muito imatura. Ela já era para estar madura, pois o Senhor Jesus, Deus ainda está tendo tanta misericórdia de nós, porque eu creio, irmão, que Deus já era para ter buscado nós há muito tempo. É que a igreja é imatura ainda. A igreja ainda não entrou no grau espiritual que deveria entrar. Então, a longanimidade, o amor de Deus é tão grande na vida de cada um de nós, que ele só está esperando. Agora, vocês perceberam que de 2020 para cá mudou muita coisa? Vocês estão percebendo que vocês mesmos, eu e muitos crentes estão se preocupando com a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Então, agora acelerou, o relógio acelerou. Agora os tempos estão se abreviando. Irmão, a volta de Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos. Tá bem? Então, abrimos nossos corações para a palavra de Deus. Agora vamos voltar no versículo 9 de Marcos. 13 de Marcos, versículo 9. Mas olhai para vós. Aí Jesus diz assim, que olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, serei apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Irmãos, veja aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos naquela época, né? Claro, Jesus estava falando para os seus discípulos, glória ao nome do Senhor Jesus, que isso aqui era uma traição, referente a uma traição. Ele está olhando para nós mesmos, porque vão nos entregar aos concílios e à sinagoga. Então, isso significa traições, tá bom? Então, iria haver traição, concílios. Quando ele falou de concílios aqui, vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Mateus, capítulo 10, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sindérios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, veja que esses concílios e sinagogas eram tribunais naquela época, né, dos judaicos, né, locais. E então você vê que a sinagoga é dos judeus, era um lugar, né, local, tá bem? Não era o sindério ali em Jerusalém que dirigia esse julgamento de Jesus, no caso, né? Isso você pode ver em Marcos, depois a gente pode ver lá na frente, Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65. Mas e sobre serem açoitados, que Jesus disse aqui, né, que estariam ali perante ao Senhor, glória ao nome do Senhor, e eles seriam açoitados, isso nós podemos ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá no 2 Coríntios, no capítulo 11. Olha que Jesus já estava profetizando a vida dos discípulos ali naquela época, né? Vamos dar uma olhada aqui.
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Glória a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 24 e 25. Recebi de judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Está vendo, irmãos? Quantas traições. Está vendo, meus amados? Que os açoites. Então, veja que o Senhor Jesus já estava dizendo. Isso cumpriu na vida de Paulo. Também já cumpriu na vida de Pedro. Pedro já foi preso, né? Uma vez eles também, os discípulos foram açoitados, mas voltaram para pregar a palavra de Deus, que eles proibiam que não falassem no nome de Jesus, e eles falavam com o Espírito Santo, a ousadia, e eles tinham alegria de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E hoje eu faço uma pergunta para cada um de vós. Vocês têm alegria de sofrer por amor do nosso Senhor Jesus? Sejam sinceros e respondam para Cristo em vossos corações. Vocês teriam essa alegria? Porque, veja, às vezes tem pessoas que vão se levantar contra vós. É uma coisa linda, irmão, muito bonito isso. Quando a gente conhece as Escrituras, Deus muda o nosso espírito. Como assim, irmão Júlio? Ele enriquece. Tem uma passagem da palavra de Deus, aquele que quer entendimento, quer sabedoria, peça a Deus. Irmão, se você está lendo as Escrituras, você está pedindo sabedoria. E Deus está lhe dando sabedoria. Eu queria mostrar uma coisa muito linda para vocês. Dentro dessas Escrituras, tá bom? Você vê que eles tinham uma alegria de ser açoitados por amor de Jesus Cristo. Por amor a Cristo Jesus. E eu queria mostrar uma passagem para vocês. Deixa eu só achar aqui, irmãos, para que eu possa mostrar para vocês uma passagem linda. Que está em Apocalipse, sobre um livrinho que João tinha que comer. Isso aqui achei muito bonita, essa passagem. Deus me deu a graça de ontem, eu estava meditando nessa passagem, sabe? E eu só queria ver se ele está no capítulo 9. E até a irmã Ângela me ajuda aí, por gentileza. Eu quero só procurar aqui. Que eu acho que é capítulo 6, salvo erro. É isso? Capítulo 10, Bujúlio. É isso, Deus abençoe. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 10. Né? Deixa eu só achar aqui. Achei isso aqui maravilhoso. Irmãos, observa isso aqui, tá bom? Eu quero só ler isso aqui para vocês entenderem dentro do que nós estamos aprendendo, tá? Olha aqui. No capítulo 10, diz assim, ó, versículo 9. E eu fui ao anjo. Um pouquinho antes, no versículo, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui, versículo 8, olha só, no capítulo 10 de Apocalipse. E a voz que eu... Está falando de João, tá? João. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que estás em pé sobre o mar e sobre a terra. João, João, fui ao anjo e disse, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Mas o que significa isso? Como é que vou comer um livro, irmãos? Você acredita que nós comemos livro? Quem prega a palavra come o livro. Olha só, e vocês também comem o livro, que é o Evangelho, é a palavra de Deus. Olha só, ele tomou o livro e ele comeu. E aqui, ó, no versículo 10, ele tomou o livrinho da mão do anjo, comeu, e a minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Versículo 11, olha a ordem.
E ele disse: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é importa que profetize? Essa profecia, ele está dizendo que você pega esse livro que você comeu, está vendo? Está sendo instruído pelo Espírito Santo. É o que nós estamos fazendo aqui todos esses dias, sendo alimentado por esse livro. Então, ele é doce. Muitos de vocês aí glorificam a Deus. Senhor, como tu é maravilhoso, abriu a minha mente. O Senhor é Deus. Eu aprendi mais uma coisa. Então, ele é doce, traz alegria para os dentro dos nossos corações, mas ele torna-se amargo no ventre. Por que isso? O que significa isso? E aqui está a resposta no versículo 11, dizendo: importa que profetize, quer dizer, importa que você lê a palavra, que você anuncie o reino de Deus, que você fala do reino de Deus, do evangelho de Jesus para muitos povos, para outras nações e línguas, e também em reis. Agora, o que acontece, irmãos, quando João pegou esse livro aberto da mão desse anjo, irmão? Ele apresentou o quê? Que ele pegou a autoridade. Quando nós estamos com a palavra de Deus, nós estamos com a autoridade de Deus em nossas mãos. É isso que Jesus está ensinando, tá bom? Como está escrito aqui, né? Isso aqui está representado uma delegação que vem de Deus, isso aqui. Tá bem, irmãos? Então, assim como glória ao nome do Senhor, isso já aconteceu lá em Ezequiel, que Deus também mandou ele comer o livrinho. Enfim, o que Deus quer mostrar para nós assim? Que a palavra de Deus, ele é doce, mas doce como mel. E ele é amargo também. Por quê? Porque quando nós ingerimos, ou nós anunciamos, espiritualmente a gente fala ingerir, mas quando você anuncia a palavra doce, que você sente essa alegria, todos têm alegria da palavra de Deus, aqueles que são incrédulos, corações duros, pedrificados, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, é isso que torna-se amargo na nossa vida. É que isso aconteceu na vida de Elias também. Elias anunciou Deus, mostrou o povo, mas ainda a incredulidade era grande. Elias ficou tão triste, angustiado, que ele foi embora. Ele não queria mais viver, porque era muito amargo, era muito triste isso. Então, meus amados, todos nós que anunciamos a palavra de Deus, anunciamos Cristo, a palavra é doce, ela tem virtude, tem poder, mas quando ela cai em alguns corações, em vez deles aceitarem e tornar doces, são amargos. Aí começa a perseguição, a calúnia, a mentira, o engano, e faz de tudo. Eles procuram cilada contra o pregador, procuram uma cilada para derrubar o pregador. Por quê? Porque o pregador prega doce, prega o evangelho. O que é doce o evangelho, irmão? O doce o evangelho não é um falso profeta que só vai dizendo que é amor, amor, e que Deus te perdoa, que Deus te faz. Sim, tudo isso, mas o verdadeiro profeta de Deus, ele prega o reino de Deus, a justiça de Deus, ele prega a exortação do arrependimento, ele prega também, glória ao nome do Senhor, os pecados, contra o inferno, contra Satanás, ele prega contra as pessoas que estão no pecado, para se redimir diante do Senhor, porque ainda há perdão, misericórdia. Então isso é tão doce para a pregação, mas é tão amargo porque a pessoa se ira e se levanta contra o pregador. Em vez de falar que é Deus que está usando, não, esse pregador, ou seja quem for que estiver falando desta forma, ele é perseguido. Então, essa rejeição das pedras ou dos ouvintes, né, realmente elas são amargas. Quantas pessoas que a gente anuncia, aqueles coração ruim, amargo, que não quer e ainda vomita contra nós como se fosse cães, e dando pérola aos porcos. Isso é muito amargo, irmãos. Então, agora vocês entenderam? Entendeu como o livro é importante na nossa vida? Ela é doce como mel, mas por causa de você ter Deus na tua vida, a palavra de Deus, muitos te perseguem. Isso torna-se amargo, triste, angustiado. Mas aí nós aprendemos com Jesus, lá na cruz, todo mundo amargando Cristo, todo mundo blasfemando, levantando contra ele, até um lá da cruz também blasfemou contra ele, zombou de Jesus, e ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. E aí, quando a gente está com essa doçura da palavra, mas sendo no nosso ventre tão amargo, que as pessoas nos odeiam, com as pessoas que nos perseguem, nós dobramos o joelho e falamos assim: Pai,
Perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Olha que doçura ao ouvido do Deus Todo-Poderoso, um coração realmente convertido, que entendeu a palavra de Deus, que sabe que não vem dele, mas por causa da falta de entendimento, eles são amargos. Entenderam, meus amados? Vocês estão entendendo essa passagem? Louvado seja Deus, irmão. Então, guarde isso no vosso coração. Eu só estou acrescentando para que vocês possam entender o que é a perseguição. Irmãos, isso também não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, tem crente, né, que persegue o pregador, persegue, fica mais preocupado com outra coisa do que a pregação da palavra de Deus, fica procurando uma palavra errada. É que nem os fariseus procuravam de Jesus Cristo uma palavra errada para ou incriminar. Mas, irmãos, aqueles que está com o livrinho, que pegou na mão do anjo e que come como doce, pode ter certeza, irmãos, a palavra está no seu coração, na sua alma, gravado como tábuas. Glória ao nome do Senhor, os mandamentos de Deus. Você pode ver isso aí em Jeremias 31, versículo 33, 2 Coríntios também, você pode ver ali no capítulo 3, versículo 3. O Senhor escreveu na tábua dos nossos corações. Hoje nós temos a graça de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. É muito maravilhoso, é uma obra linda, divina. Voltamos aqui, irmãos. Então, vocês entenderam, glória a Deus nas alturas, esse versículo 9, tá certo? Vamos para o versículo 10. Jesus disse assim, ó, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, nós vemos aqui, irmãos, que ele está dizendo que mais importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações. Aqui na palavra de Deus, Deus está nos ensinando, irmão, que a perseguição está sendo um contexto, né, no qual ocorrerá justamente no universo, tá bom? Que vai ser na proclamação da palavra de Deus no universo, das boas novas. O reino de Deus é as boas novas. O evangelho é as boas novas do reino de Deus para o ser humano na terra. Irmãos, toda a palavra ela está sendo pregada. Nos dias de hoje, nos atuais, através das internet, a palavra de Deus também está expandindo, além de ser fisicamente, virtualmente, ela está aonde não pode entrar, em países que fisicamente não dá para evangelizar, porque é detido, não tem como entrar, então vai virtualmente, mas toda a palavra ela está chegando no mundo inteiro, está importando. Tem perseguições? Tem muitas perseguições, mas fomos colocados justamente para proclamar as boas novas do reino de Deus aqui na terra, tá bem? Versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois de vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então veja, irmãos, nessa passagem gloriosa, no versículo 11, Jesus está nos ensinando uma coisa. Ele exortou isso aos seus discípulos. Irmãos, eu quero que vocês entendam que o que Jesus está mostrando aqui para os discípulos, aconteceu isso aqui tudo na vida deles, tá bom? E vai acontecer também na nossa vida. Ele já cumpriu lá e a palavra de Deus vai cumprir outra vez na nossa era, no nosso tempo também, tá? Então, Jesus, ele exortou todos os seus discípulos contra a preocupação. E é aí que nós erramos muito. Tem muito de nós que é muito ansiosa, preocupadíssimo, e Jesus está exortando para nós não estar preocupados, manter a paz. Por isso que nós temos que ter a paz de Deus. Irmão, não se preocupa pelas coisas que estão acontecendo, mas descanse com a paz de Deus. Não é à toa que nós temos a paz do nosso Senhor Jesus, não é à toa que nós temos a paz com o nosso Deus. Por quê? Porque todo aquele que confia no Senhor, ele descansa em Deus, pois a nossa segurança está no Senhor. Ainda que os nossos olhos vejam coisas ao contrário, a nossa fé toca no nosso Senhor. Então,
o Senhor está dizendo, irmão, para que ele exortou para nós não ficar preocupado, tá bom? Por quê? Porque a preocupação, a ansiedade acaba nos distraindo do testemunho do nosso Senhor Jesus. Então, tem muitas pessoas com preocupações, fazem coisas que não devem fazer, fala coisa que não devem falar, está se distraindo. Então, irmão, Deus, ele dá a resposta adequada através do seu Espírito Santo. Então, aqui neste momento, irmãos, ele está pedindo para nós não sermos ansiosos, tá? Quando estivermos sendo entregue. Irmão, isso aí pode acontecer aqui na época pelo Sindério. Isso pode acontecer internamente com nós mesmos, irmãos, e entre irmãos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, isso, para quem está na palavra de Deus, ele não vai se escandalizar. Porque, como muitos não leem a Bíblia, é fácil, um alvo fácil para o inimigo usar por falta de conhecimento do reino de Deus mais profundo dentro da palavra. Esses são aqueles que veem qualquer coisa na mente e eles fazem. Agora, nós não. Quando os dardos inflamados vêm na nossa mente para uma coisa ruim, o Espírito Santo que está dentro do nosso coração faz um alerta. Isso não é do agrado de Deus. Isso aí é um mal contra o teu irmão. Você não faça isso. Mas ele fez um mal contra mim. Você, está escrito que você deve perdoar aqueles que te ofendem. Olha só, o inimigo joga um dardo inflamado na mente e o Senhor, pelo Espírito Santo, te alerta. Isso aí é do inimigo. Não deixa penetrar no teu coração. Ele está jogando uma porta de pecado, mas você tem domínio sobre ele, você não aceita. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Glória ao nome do Senhor Jesus. Se vocês praticarem isso, vai evitar tantos conflitos, mas tantos conflitos, e o inimigo vai perder as guerras contra os cristãos. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui, ele está pedindo para nós não premeditar. Para ninguém premeditar, irmão. Nós não devemos premeditar. Nós temos que estar sempre na confiança, tá bom, meus irmãos? Na confiança com o nosso Senhor Jesus. E deixar que o próprio Espírito Santo, na hora adequada, ele vai falar na nossa boca. Irmãos, olha como é importante. Quando nós lemos as Escrituras, porque alguém pode falar assim, mas ler a Bíblia, irmãos, e graças a Deus isso está mudando muito, tá, meus irmãos? Está mudando demais. Porque muitos falam assim, irmãos, que, que ler a Bíblia está errado, porque é uma leitura humana. Irmão, não é leitura humana. Leitura humana é você pegar revistas deste mundo secular, aí sim é uma leitura humana. Leitura humana é você pegar revistas que vão ensinar coisas erradas, livros ruins, tem livros bons, tá? Não vamos falar sobre esses assuntos. Mas se ocupar com coisas desse mundo, revistinha, quadrinhos, tantas coisas, né? Não é verdade? Isso são livros seculares. Pornografia, livros também seculares. Sim, tudo isso é humano e pecador. Livro divino, toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Bíblia Sagrada. Então, todo homem que lê a Bíblia, toda mulher que lê a Bíblia, ele está se edificando em Cristo Jesus, porque toda a Escritura fala de Cristo, do Messias. Então, se nós estamos lendo, é porque a nossa alma, o nosso espírito está adquirindo conhecimento do que é do céu, da palavra de Deus. Então, irmão e irmã, não discutam sobre esse assunto. Tá? Se alguém falar, isso é coisa humana, irmão, infelizmente, fala, pai, perdoa ele, não sabe o que está falando, meu Senhor, não conheceu a essência do Espírito de Deus. Qual é? Irmãos, eu vou ser mais claro para vocês, bem mais claro, tá bom? Eu vou ser bem claro para vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção. Medite comigo isso, tá bem? Vamos meditar junto. Materialmente. Vocês compram liquidificadores, compram geladeira, compram máquina de lavar roupa, enfim, muitas coisas. Todos eles vêm manual, não vem? Para dizer para vocês como que é o procedimento de fazer, de ligar. Todas as mercadorias novas vêm com manual, tá certo? Se você comprar um carro, tem um manual do veículo. Se você comprar qualquer coisa que você comprar, tem um manualzinho para te explicar. Até uma bateria
né, alguma coisa de celular, tem lá um manual para você ler. O problema, se vocês realmente lessem o manual, não queimaria os aparelhos, não teria danificado o aparelho. Muitas coisas a gente danifica porque nós queremos pular o manual. Não, eu já sei. Aí está lá que tem que colocar no 110, você vai lá, põe no 220 e queima. Prejuízo no bolso. Dói, não tem garantia. Por quê? Porque o manual estava te ensinando o caminho certo e você pegou o caminho errado. Tá certo? Então, muita gente não lê a Bíblia. E a Bíblia é o manual do cristão, espiritualmente. Você quer ir para o céu? Você quer entrar no reino de Deus? Tem um manual nas tuas mãos, Bíblia Sagrada. Esse é um manual para te conduzir para o reino da glória de Deus, porque desse manual se fala de Messias, se fala de Jesus Cristo, se fala da graça de Deus, Cristo Jesus, se fala como nós devemos se afastar do pecado. Ele nos ensina, você pode ver Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Lê aqueles 3 capítulos, você já vai entender o manual inteirinho que Jesus está dizendo. Ele é a porta estreita, ele está falando sobre o alicerce, ele está falando sobre tudo, aqueles que mentem, aqueles que enganam, ele fala sobre o perdão, ali tem a receita inteirinha, ele fala dos misericordiosos, dos tristes, dos pobres de espírito, a receita todinha, todo o manual também está ali, e as escrituras todas, não é verdade? Então, quando o crente, ele usa a Bíblia, ele peca menos, porque é instruído. Deus instrui, o Espírito Santo está em comunhão com o teu espírito tem interesse de buscar as coisas do reino de Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, o seu espírito quer buscar a glória de Deus. Você evita de falar ociosamente, você evita de falar fofoca, você para de participar de roda de escarnecedor, seja um cristão ou não, porque tem crente escarnecedor? Tem, e tem muito. Tá? Por que tem? Porque não lê Bíblia. Só quer ver coisa secular. Então, meus amados, nós temos que viver com Cristo. O manual é a Bíblia Sagrada para aquele que quer entrar no reino do céu. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o manual fala dele. O manual, a Bíblia Sagrada, fala do caminho, fala de Jesus. Você já encontrou alguma outra revista, outro caminho que te leva ao céu, se não for o próprio Cristo? O único que fala assim, que fala de Jesus, irmão, que é a Bíblia Sagrada, por isso chama Bíblia Sagrada. Espírito Santo de Deus deixou para nós aqui, meus amados. Não vê lá nos séculos passados que até a igreja tirou as Bíblias da mão de muitas pessoas? Não foi? Muitos não tinham a luz, numa época de trevas violenta. E hoje, o inimigo não pode fazer isso com nós, porque hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Aí, o que ele faz? Ele cria distrações, muitas distrações, para você não enxergar a luz. Aí você deixa aquela parte das 5 loucas. Deixa a sua vasilhinha vazia de azeite, não se preocupa, e vai se distraindo com esse mundo, para depois você correr atrás, só que aí Jesus já veio, né? Então, irmãos, entenderam bem sobre o manual? Se vocês cuidem bem dos seus utensílios em casa, cuide bem da alma de vocês. Use o manual. Use a Bíblia Sagrada na tua vida. Então, quando Jesus falou nesse versículo 11, deixe que o Espírito Santo falará na vossa boca, irmão, o que Jesus ensinou? Ensinou para que nós não sejamos ansiosos. Então, ele está nos abrindo os nossos olhos, para você confiar nele até o fim, que na última hora o Espírito Santo vai usar da boca de vocês, para qualquer situação que você se encontrar. Será ciladas, às vezes tem algumas ciladas materiais, tem ciladas espirituais, no momento, perseguição, na última hora Deus vai usar da tua boca e o Espírito Santo livrará. Não aconteceu isso com o apóstolo Paulo, lá um dia, ele teve diante do Sindério, todos os cristãos abandonou ele, ninguém ficou na corte, com medo, mas ele disse que ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. E o que aconteceu? Quando ele abriu a boca dele, irmãos, o Senhor libertou ele da boca do leão. Com licença. Por que o Senhor libertou? Porque o Espírito Santo falou na boca dele. E assim falará na vossa também. Versículo 12. O irmão entregará a morte ao seu irmão, o pai ao filho, e levantará filho contra os pais,
e o farão morrer. Então, irmão, nesse versículo 12, alguns cristãos também naquela época, tá, irmão, seriam traídos. E isso aconteceu, não é verdade? Por membros da sua própria família, até mesmo chegarão à morte. Então, nós vamos ver isso também no capítulo 34, Mateus, Mateus 10, no versículo 34 ao 36. Vamos lá em Mateus 10, vamos ver que Jesus está falando aqui com eles. Mesma coisa, né? Ó, Mateus 10, versículo 34 ao 36. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Espada era uma guerra. O que é uma guerra, irmão? Aqui não é uma guerra fisicamente, mas olha só. Porque eu vim pôr em distinção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Por que ele falou isso? Porque é o seguinte, naquela época, os judeus já estavam seguindo ali as suas tradições, Jesus vem e traz o reino dos céus, os filhos creem em Jesus, dá conflito com seus pais, os pais não aceitam, porque os filhos vão anunciar que Jesus é o Messias, e os pais enraizados naquela época no judaísmo, eles não aceitavam, e aí começou uma discussão forte, teve pai que expulsou seus filhos, e também teve filhos, pais foram também convertidos, filhos não aceitaram, e traíam o outro e levavam até para a traição da morte, porque só havia. Então, essa era a espada, tá, irmãos? Na época, a espada era essa. Isso aconteceu também muito, hoje é menos, tá? Pode até existir, mas é menos. Mas até acho que anos 79, 80, essas décadas de 60, 70, 80, muitos crentes que antes era de uma outra denominação, uma outra religião, quando Deus o converteu para cristão em Cristo Jesus, os pais não aceitavam. Então, os pais expulsavam os filhos, às vezes, né? Não aceitavam porque saiu da tradição deles, que eles nasciam de uma denominação e tinha que morrer naquela denominação. Seria de geração de pai para filho. Os judeus eram assim também. Mas, quando esse filho ele foi, vamos dizer, um exemplo, que ele foi convertido para Cristo, ele perde seus familiares. O pai deserda, o pai tira ele da herança, ele fica como um estranho, mas a igreja, Jesus o abraça, e a igreja é o seu novo irmão, nova irmã. Por isso que aquela passagem que os outros falam, sua mãe e seus irmãos estão cá e quer falar com você. Ele falou, quem são meus irmãos, minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a voz, a palavra do meu pai, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. O que ele diz? Que ele deu mais valor aos irmãos espirituais do que aos seus irmãos materiais. Primeiro, porque naquela época os irmãos até duvidavam de Jesus como filho de Deus, pelas coisas que faziam. E Jesus, então, ele partiu para... Jesus experimentou isso também, né, irmão? Glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, vamos voltar aqui. Então, nós vemos aqui, nesse versículo 12, agora vamos para o 13. E sereis odiado de por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, irmão, quando Jesus falou assim, sereis odiado, o que isso está mostrando para nós? Que é hostilidade, que seremos, né? Vai mostrar uma hostilidade que as pessoas incrédulas muitas vezes têm contra os cristãos. E por que vai estar contra nós? Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o crente só fala de Cristo, não é verdade? Nós só falamos de Jesus Cristo. Então, irmãos, ele estava ensinando os seus discípulos que eles seriam odiados por causa de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós iríamos enfrentar, e nós enfrentamos essas hostilidades. Ainda há muito hostilidade contra nós, tá bom? E, principalmente, o inimigo está usando até dentro dos próprios irmãos que não leem as Escrituras. E eles transformam hostil contra aqueles que falam a verdade e anunciam a glória de Jesus Cristo. Porque ferem alguma coisa por eles estarem no pecado, porque não conhecem as Escrituras como deveria conhecer. Irmãos, Deus é misericórdia.
está abrindo a nossa mente. Vamos andar com Cristo. Mais ainda. E aqui nós podemos conferir essa passagem, glória ao nome do Senhor, no primeiro livro de Pedro, capítulo 4, 17. Então vamos ver o que está dizendo, glória ao nome do Senhor Jesus, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Percebeu? Irmãos, o julgamento já vai começar dentro de nós mesmos, dentro da casa de Deus. Nós não somos da casa do Senhor. E por que o julgamento vai começar? Tem crente desobediente ao Evangelho de Deus. Essa é a verdade. Por isso que tem crente que persegue outro crente, irmão. Por quê? Porque eles são desobedientes ao Evangelho de Deus. Vou repetir esse verso. Primeiro, epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que acontece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pronto. Tem no meio de nós desobediente no Evangelho de Deus ou não tem? Tem. Olha como o manual espiritual nos ensina. Dá para negar isso, irmão? Em nome de Jesus não dá, né? Então, se nós seguirmos aqui, por exemplo, eu fui instruído a isto aqui. Eu vou me atrever a desobedecer o meu Senhor? Eu posso falhar em algum momento, falar alguma coisa e na hora me corrigir. Senhor, cobre com o teu sangue, me perdoa. Meu Pai, eu falei uma palavra que eu não deveria ter falado. Senhor Jesus, eu peço perdão. Oh Deus, não vira o teu rosto para o teu servo. Me perdoa em nome de Jesus. Me lava pelo sangue de Cristo. Me purifica desse pecado. Pode levantar. Cristo te justificou. Por quê? Houve um arrependimento no teu coração. Isto é fé. Está vendo, amados? Então, veja, aqui a palavra está justamente nos ensinando. O Senhor, nosso Senhor Jesus, está advertindo, tanto naquele tempo, os discípulos, como nós, para que pudessem buscar segurança, mas para que resistissem fielmente às coisas que se levantam contra vocês. Sejam fiéis a Deus. Resistem, meu irmão. Porque muitas pessoas que são odiados, eles se sentem assim, frágeis. Ai, meu Deus do céu, as pessoas não gostam de mim. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ali, eu não vou mais lá. Não, meus amados irmãos, nós temos que resistir. Você está sendo hostilizado, Cristo te ama. O inimigo está usando as pessoas para ter ódio de você, Cristo te ama. Lembra, agora há pouco nós falamos do livrinho, que é o Evangelho de Cristo, o Reino de Deus, que você come ele é um favo de mel na tua boca, mas quando entra no ventre, ele torna-se amargo. Então, quando você fala de Cristo, tudo é doce, como nesse momento, a doçura da palavra de Deus. Mas quem são incrédulos, ele torna-se amargo. Ele amarga o nosso ventre, por quê? Porque tem homens incrédulos, mulher incrédula, que ainda debate contra o Evangelho de Jesus Cristo, que ainda fala. Né? Então, vamos lá, versículo 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê, entenda. Isso aqui achei interessante. Quem lê, entenda. Tem pessoas que não querem que nós lemos, né? Você lê, eu lê, outros lê as escrituras. E Jesus está dizendo aqui, quem lê, entenda. Então, eu estou achando que alguma coisa está errado, né, irmão? Jesus está mandando ler para entender. E tem pessoas, às vezes, que possam dizer para vocês que não leem, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não, irmão. Eu já falei isso sobre vocês, né, que a letra mata, isso significa das leis, as letras, que mostrou o pecado. Os 10 mandamentos ali mostram os pecados que aqueles homens sempre continuavam fazendo, nós, humanos, fazemos. Está lá a lei e as pessoas falam, todo mundo que olhar para a lei, algum ponto ali ele já cometeu pecado. E da mentira
Todos cometeram pecado, né? Agora, ali tem adultério, tem a cobiça, e aí vai indo. Mas todos que olhar para a lei têm o pecado. Aí vem a graça, o Espírito. Jesus vem lá do céu, ele vem aqui e traz o reino de Deus. Aí a graça, o Espírito Santo, ele vai e nos vivifica. E nós olhamos a lei e nós cometemos pecado, porque a lei mostra para nós o nosso pecado, como espelho para você. Aí vem Jesus e mostra, mas pela minha graça, vocês todos estão perdoados. Agora, o meu Espírito vai penetrar em vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, ele entra em vocês e ele vai te guiar em toda a verdade. Se ele guiar você na verdade, você não peca. Você, aquelas leis já não têm mais forças ali naquele momento. Por quê? Porque você não está mais ali, você está na graça, na misericórdia. Mas será que todos são obedientes ao Evangelho, como nós lemos aqui agora há pouco? Não. Então, quem não é obediente ao Evangelho, é desobediente, ele comete pecado, volta como um homem para trás. E não pode acontecer isso. Nós temos que avançar o reino, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos avançar o reino aqui, igreja. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui, irmão, sobre essa abominação que Jesus está falando, nós podemos encontrar aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, também no 11, 31 e no capítulo 12, 11. Irmãos, eu acho que seria muito bom e importante nós olharmos aqui no livro de Daniel. Olha só. Olha o que diz aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9 e 27. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aqui, o Senhor Jesus já estava anunciando. No capítulo 11, versículo 31, mais uma vez, está se falando desse assolador, né? Olha só, diz aqui, ó. Os braços serão colocados sobre ele e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo uma abominação desoladora. Tá vendo? Jesus está falando lá de Jerusalém, ali, lá do templo. Depois, no capítulo 12, versículo 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, percebemos aqui, irmãos, que naquele templo lá, né, o templo lá no passado, isso aí já é um histórico depois ali que houve. Então, Jesus ele tem mostrado que depois de 70 anos ali, houve uma destruição, uma assolação, e acabou o templo contínuo. Eles não sacrificaram mais os animais, acabou. Nós vemos aqui, tá? E naquele tempo já começou ali o homem no pecado. Então, irmãos, aqui é a mesma coisa. Olha só, aqui no livro de Marcos, ele não identifica a localização por onde não deveria. Mas Mateus, lá no capítulo 24, 15, ele disse o lugar santo. Aqui, aonde nós estamos lendo, não falou. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo, vamos ver, 24, 15, vamos lá no livro de Mateus, livro 24, versículo 15. Olha o que diz aqui. Glória a Jesus. E quando, pois, virdes a abominação da assolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Está vendo? Quem lê, entenda. Aqui, Marcos não identificou, mas já em Mateus, Mateus acabou identificando o lugar santo. Jerusalém foi destruído. Bom, vamos mais à frente agora. No versículo 14, ele diz assim, ó, quando vós virdes a abominação, bom, isso aí tudo, né? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Está falando dos judeus, tá bem, irmãos? Está falando dos judeus
E os que estiverem no campo não pode voltar para trás, mas toma as suas vestes, né? Não volte para casa para pegar as vestes. Dali fuja, porque Jerusalém estava sendo destruída naquela época, no ano 70, ali depois da morte de Cristo. Jerusalém estava sendo tomada. Aí ele falou assim também: ai das grávidas, das que criaram naqueles dias, que aconteceu também. Por que das grávidas? Como eles estavam no campo, estavam fugindo, as grávidas, elas cansam mais rápida, a fuga dela é mais lenta, e elas poderiam ser capturadas. Enfim, né? Essas eram as dificuldades que aconteceu naquele tempo, por isso que Jesus já estava profetizando. Isso aconteceu lá no ano 70, tá bom? Ai das grávidas que criarem naquele dia, né? Aí ele diz: orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, que muitos não estão na casa, e aquele que não haverá. Então, veja que nem seja no sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Então, não era para acontecer nem no sábado, né? Então, nós estamos vendo aqui que ele está dizendo aqui nesse versículo 17: mas as da grávida, glória ao nome do Senhor. Claro que não é uma condenação, tá? Mas é um lamento pelas grávidas que amamentam. Como eu falei, elas estão sendo incapazes, né? Glória ao nome do Senhor, de andar rapidamente. Quem é grávida, você sabe que ela cansa, é mais lento, não é como uma pessoa que está na normalidade, ela está carregando o ser ali, então ela tem um tratamento mais especial. Imagine isso, Jesus já estava precedindo isso aqui, estava falando sobre isso aqui. Quando Jerusalém foi tomada, não tinha grávida? Tem, como hoje todo mundo tem, o mundo todo ainda tem grávidas no meio de nós, não é verdade? Isso não vai parar. Bom, enfim, aqui nós vemos então que o Senhor está dizendo que é para orar, que a fuga não suceda no sábado. Então ele também está dizendo bem claro aqui que o clima do inverno, né? Irmãos, isso aí mexe com a geografia lá em Jerusalém, porque o inverno, os rios também tinham lugares que chovia, que não enchia muito, então dificultava muito para as pessoas fugir por causa das cheias dos rios, não tinha ponte como nós temos aqui. Isso é já um pouco mais geográfico, um pouco mais histórico, tá bem? Mas Jesus também estava precedindo tudo isso nesse tempo, tá bom? Então aqui ele diz que aqueles dias, se não fosse, haverá uma aflição, santo Deus, uma aflição, um dia de aflição, irmão, muito grande. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, né? A intensidade daqueles dias de aflição também está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. O tempo aqui já está excedendo, senão eu ia abrir para vocês, mas vocês podem ver, né? Então, isso aqui, irmão, excederá o que aconteceu justamente na destruição de Jerusalém lá no ano 70. Eu acho que é importante a gente procurar. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 12. É importante isso aqui, tá, irmão? Eu disse que eu acho que é importante a gente olhar. Olha aqui, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, isso aqui chama muita atenção. Olha, presta bem atenção no que vai ser lido aqui, ó. Daniel, no capítulo 12, fala dos últimos tempos, tá? E aqui nós estamos vendo, tá bom? Olha só. Primeiro verso. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Interessante. Isso aqui cumpriu, irmãos. E vai cumprir de novo, tá bom? O que me chama a atenção aqui, que naquele tempo, depois de Jesus, o arcanjo Miguel, ele cuida do povo de Deus, tá bem? Então, veja, e por isso que levantará Miguel. Quando houve essa destruição do templo, você pode ver que aqueles que deram ouvido à voz do Senhor Jesus fugiram. Esses são os escolhidos do Senhor. Tá? E houve uma aflição tão forte dentro de Jerusalém. Irmão, imagina uma cidade sendo destruída, irmão. Nunca aconteceu aquela cidade assim, tão forte assim, como aconteceu naquele tempo. Precisou até abreviar, porque foi forte demais. Tá bom? Irmão Júlio, mas isso vai acontecer nos últimos dias? Vai acontecer de novo. Vai. Agora as aflições serão maiores com as tecnologias, com as coisas que estão acontecendo. As dores, a tristeza serão maiores ainda. Só que Jesus já ensinou seus discípulos a confiar nele
e dizendo para fugir desses momentos. Irmãos, vocês lembram de Ló, quando os anjos tiraram Ló daquela cidade? Ló e suas duas filhas, sua mulher, saíram da cidade. Só que foi advertido para eles não olharem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. O coração dela estava na cidade. Ela se petrificou, perdeu a sua vida. Irmãos, Jesus está dizendo, aqueles que não voltarem, quando aconteceu, que nem aconteceu ali em Jerusalém, no ano 70, os que não voltaram, permaneceram vivos. Os que voltaram, morreram todos, escaparam um. A desolação foi grande demais. A profanação, destruição do templo de Deus, lugar santo, não teve mais sacrifício lá. Não teve mais sacrifício. Acabou o templo. Agora que eles estão fazendo um terceiro templo, né, irmãos? Vocês perceberam isso? Cumprimento, né? Jesus falando isso já. E olha, irmão, vai acontecer nos dias de hoje também, tá bom? Vamos lá, então, para nós entendermos mais um pouquinho sobre essa passagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos aqui também sobre Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó. Glória a Jesus. Amados, diz bem claro assim, ó. Versículo 14. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e embranquearam no sangue do Cordeiro. Perceberam? Os das grandes tribulações? Pois é, irmãos. Então, aqui está mais uma vez o que o Senhor Jesus está nos dizendo claramente, irmãos, sobre essa passagem do versículo 19 de Marcos, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação de Deus, ou criou até agora, nem jamais haverá. Então, isso vai acontecer e nós estamos aqui com o sangue de Cristo, as vestes, todos vocês receberam vestes brancas, todos vocês que creem em Cristo como teu Salvador, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, todos vocês que aceitaram o Senhor Jesus como Filho de Deus, então vocês receberam uma veste branca da santidade. Irmãos, ande com Deus, ande com Jesus, ande com nosso Salvador. Tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu digo aqui com toda sinceridade, esse evangelho, essas palavras aqui são tão verdadeiras e tão fortes, tem muitos que, infelizmente, possa não aceitar. Pode estar entre nós, ou vão ouvir mais à frente, não vão aceitar. Mas o que importa é que o evangelho tem que ser anunciado. A espada é do Senhor, a espada do Espírito Santo. Bem-aventurados são aqueles que recebem a doçura da palavra de Deus. Infelizmente, se está sendo amargo para alguns que não querem aceitar o evangelho, esse aí já é entre a pessoa com o nosso Senhor Jesus. A missão é anunciar, é falar da palavra. Se nós entendemos isso, irmãos, nós vamos andar cada dia mais na verdade. Cada dia. Infelizmente, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, ela traz assim, tem pessoas que não se interessam por elas. Porque a pessoa às vezes quer mais que fala com ela mesma. Mas o pior que a palavra está falando é com ela mesma. Só que muitos entendem errado, querem as coisas dessa terra. A pergunta é: vocês querem ficar aqui na terra? Querem passar pelo juízo de Deus aqui na terra? Ou queremos ir com Jesus? A palavra está nos preparando para ir com Ele. Então, não são todos que vão querer. Mas eu louvo a Deus para todos aqueles que glorificarem ao Senhor. Não porque eu estou aqui dizendo, mas porque a palavra é revelada. Ela mesma nos traz a vida. Ela traz para nós o entendimento e sabedoria. Não é verdade? Amados, e vamos terminando aqui, falta pouquinho. Aqui no versículo 20, o Senhor disse que se não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. O Senhor, nosso Senhor Jesus, ele restringiu a tribulação, tá
bom? Ele restringirá, ele vai restringir aquele tempo, ele restringiu, e no futuro ele vai restringir a tribulação por causa dos eleitos. Então, o Senhor Jesus vai interferir nessa tribulação, por amor a nós, por amor àqueles que estão os eleitos, tá bom? E os eleitos que próprio Cristo escolheu. Foi você que escolheu Jesus? Fui eu? Ou ele escolheu nós? Ele mesmo diz que nós não escolhemos ele, foi ele que escolheu a nós. Lembra que ele falou isso com seus discípulos? Então, irmãos, vamos enfatizar aqui a escolha soberana a Deus. Então, vamos estar aqui diante do nosso Senhor, tá bom? Versículo 21 e 22 diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígio para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas não vai enganar os escolhidos. Se for possível, até os escolhidos, mas não vai enganar os escolhidos. Escolhidos já sabem o que querem. Já sabem o que querem. Os escolhidos já conhecem o seu Senhor. Então, irmãos, vamos ver aqui que muitas frases, muitos falsos profetas, muitos falsos, eles têm surgido por toda a época de Jesus até os dias de hoje, né? Cada dia a gente ouve um falso profeta se manifestando como Cristo, a gente vê pessoas sendo farsante, messiânico, dizendo que é Messias. Então, isso tem surgido e vai surgir mais. Lembre Mateus, capítulo, acho que 7, né? Ali diz assim, que muitos viriam como falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas o interior era lobo. E ele falava assim, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus diz claramente, para trás de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, aqueles que não seguem Jesus, ele não conhece, irmão. A pessoa pode falar de Jesus, pode curar em nome do Senhor Jesus. E isso traz até dúvida no coração de muita pessoa. Ah, mas ele fez tanto milagre, isso é de Deus. Não, irmão. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, tem muitos que aí enganadores, tá? E faz muitos prodígios e olha, engana muitas pessoas. Mas os escolhidos não dá para enganar. Por quê? Porque os escolhidos é instruído pela palavra de Deus. Jesus ensina. Olha o fruto de cada um. Provai os espíritos, se é de Deus ou não é. Ah, irmão, os escolhidos começam a entender tudo. Aí ele começa a tirar as provas, ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus, porque o Espírito testifica quem é do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e terminando aqui, o versículo 23, né? Mas vós vedes, eis que antemão vos tenho dito. Então, aqui, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que ele estava dizendo que é para olhar, eis que antemão ele já tinha dito. Então, ele já falou tudo, já deixou todos eles entendendo. E aí o tempo foi passando, aí o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, instruiu eles, depois foi para o céu, e o Espírito Santo já foi impelindo eles foram batizados, e foram começar a anunciar o evangelho em toda a terra, foi anunciando, Cristo operando, aí eles tiveram que enfrentar os concílios, os falsos irmãos começaram a entregar eles, começaram a levantar contra eles, o espírito do inimigo, usando de pessoas, se fazendo bondosa, mas estavam ali espiando eles, mas eles não temeram nada disso, porque Jesus já tinha dito tudo a eles. Irmãos, com toda essa instrução que nós temos hoje diante de Jesus, dá para temer alguma coisa? E sendo que Jesus vai intervir em todas essas coisas, não é verdade? Jesus Cristo vai intervir em tudo. Por amor que tem aos escolhidos dele, ele vai intervir por amor de vocês, por amor de cada um que confia em Deus. Então não temam nada, igreja, não se assusta com nada, só confia no Senhor, tá bom? Essa é a palavra que o Senhor nos dá aqui, os conselhos da Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, o nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória